Olá a todos, bem-vindos à nossa live, à nossa comunicação aqui para todos os membros da Universal, todos os simpatizantes, frequentadores e toda a sociedade em geral, autoridades, governantes que estão olhando para o posicionamento da Igreja como o seu papel importante neste momento tão crítico e delicado que nós estamos vivendo. E nós queremos, no programa hoje aqui, neste pronunciamento, alertar a todos sobre novas medidas, novas orientações de como nós vamos lidar com este momento que estamos vivendo. Nós temos nos reunido com as autoridades governamentais para ouvir as autoridades, receber orientações e também ser ouvidos com governadores, prefeitos, as autoridades sanitárias, para que a igreja possa ser uma aliada do governo neste esforço para conter a propagação do coronavírus. E nós estamos procurando fazer a nossa parte, procurando ajudar a todos a entenderem que a igreja é uma aliada nesse trabalho e que se todas as igrejas, se todos nós fizermos a nossa parte, então nós poderemos mais rapidamente e juntos combater isso, vencer isso e virar esta página. Isso é muito importante. Então nós queremos comunicar algumas medidas que vão afetar os cultos da igreja, vão afetar os membros e como que você deve proceder a partir de agora. O que está sendo noticiado e aparentemente muito claro neste momento é as pessoas que estão acima de 60 anos como um grupo de risco, um grupo de alto risco. Exatamente porque o coronavírus tende a afetar os pulmões e as pessoas com problemas respiratórios, problemas cardiovasculares, têm dificuldade de combater os sintomas do coronavírus. Então, por isso, a população de 60 anos para cima é uma população de risco, muito mais aquelas que já têm histórico de saúde fragilizada. Então, como nova medida para a igreja, para os cultos da igreja, nós estamos orientando a todos os membros, obreiros, todos aqueles que estão acima de 60 anos, que procurem evitar a vinda à igreja. Evitem a vinda à igreja. Não só a vinda à igreja, mas de forma geral, é bom que você fique em casa, você senhor, você senhora, você fale com seu pai, sua mãe, que é idoso, idosa, para que eles procurem ficar em casa, para não se exporem ao risco da contaminação. Então é muito importante este fator. Pessoas de 60 anos para cima permaneçam em suas casas. Você que é obreiro da igreja, obreira de 60 anos ou mais, você não tem nenhuma obrigação de estar cumprindo escala da sua participação, dos seus serviços voluntários à igreja. Você está orientado a permanecer na sua casa e acompanhar o trabalho da fé da sua casa, através das mídias, dos canais da igreja. E, obviamente, as suas orações, o seu trabalho, mesmo na sua casa, é muito importante. Então, estamos pedindo a todos deste grupo que permaneçam em suas casas. Esse é o primeiro e mais importante ponto, a nova medida que nós estamos tomando para evitar que haja propagação do vírus entre as pessoas mais idosas, que são as pessoas de maior risco. A igreja, ela permanece aberta, com as suas portas abertas, ainda que em muitos lugares com cultos reduzidos, com número de pessoas reduzidos, sempre observando as cautelas que já foram anunciadas, como lavar as mãos na entrada da igreja com água e sabão ou álcool gel. Estamos com dificuldade aí agora até de encontrar o álcool gel, mas onde não há
água e sabão está sendo providenciado. As pessoas estão sendo orientadas a sentarem com pelo menos uma ou duas poltronas de distância umas das outras. As igrejas maiores, por incrível que pareça, as igrejas que costumam atrair mais pessoas são as igrejas mais seguras, porque os espaços são mais amplos e as pessoas podem sentar bem distantes umas das outras. Então isso está sendo orientado. Não estamos fazendo imposição de mãos, não estamos fazendo orações com mãos dadas, não estamos procurando evitar contato físico entre os pastores, os obreiros e os membros, entre as pessoas em geral. Isso está sendo observado. Nós temos procurado conscientizar as autoridades que as pessoas estão passando por dificuldades espirituais, emocionais muito grandes nesse momento. E que é importante que elas tenham algum lugar a quem recorrer para que elas não entrem em pânico. Porque as pessoas que estão passando por um momento de pânico muito grande, elas vão procurar os hospitais com outros problemas. Eu queria que você ouvisse aqui somente um exemplo do que nós estamos falando, porque as pessoas estão passando um momento difícil, crítico, nesse período aí de confinamento e de as notícias tocando o terror sobre o que está acontecendo. Ouça só um exemplo do que está acontecendo e por que as pessoas precisam ter na igreja o hospital da alma delas. Preste atenção. Pastor, a gente está aqui de quarentena, né? Aí cada aquela notícia que eu vejo na televisão, eu fico passando mal, tanta coisa ruim que eu sinto. Assim, aquele medo, aquele medo. E minha filha, eu peço por tudo para tirar do jornal, para ver se eu relaxo. Ela não tira, e aí que ela põe mesmo o dia todinho aqui. Tô desesperada, pastor. Eu tô num pânico, eu não consigo. Eu tomo chá, porque eu não tomo remédio para dormir. Eu tomo chá de camomila, eu boto a camomila todinha, mas não consigo dormir nada. Não dorme não, eu tô tempo assim com medo. Aquele medo. Quando eu vejo a notícia, nós estamos humilhados aqui. Não pode ir para canto nenhum mais. Que o mundo parou, eu fico aquela coisa ruim assim, parece que eu vou morrer. Eu tô cansada, pastor. Faz uma oração para mim, pastor. Eu tô em pânico. Você vê, as pessoas, não sei se deu para ouvir bem, essa senhora que entrou em contato com o pastor pelo telefone está em pânico. Na sua casa as notícias estão deixando ela em pânico, não consegue dormir, está com palpitação. Quer dizer, pessoas assim, e que não são poucas, que estão sendo alimentadas por informações assustadoras pela mídia, infelizmente, elas estão em estado de, ainda que não estejam com coronavírus, vão começar a ter problemas, outros problemas, vão recorrer aos hospitais por causa disso. Aí está o papel da igreja, senhor governante, senhora governante. Aí está o papel da igreja de acalmar essas pessoas, de estar em contato com essas pessoas. A igreja é um hospital espiritual, é um pronto-socorro espiritual. E por isso as portas não deveriam se fechar. Ainda que as pessoas pudessem apenas acessar o templo e puderem orar, falarem com Deus, isso vai aliviar a alma de muitas pessoas. Então, isso é um ponto. Agora, outra coisa, nós tivemos pedidos dos bancos de sangue que estão com suas reservas quase esgotadas. Bancos de sangue estão com as reservas de sangue quase esgotadas e estão recorrendo às igrejas, estão recorrendo a nós diretamente, pedindo apoio para que as pessoas doem sangue. Agora eu pergunto, como que a gente vai mobilizar as pessoas para doarem sangue? Se nós não podemos ter reuniões, não podemos ter acesso às pessoas. A gente pode pedir pela mídia, estamos pedindo, eles estão pedindo pela mídia, só que as pessoas, normalmente a resposta, o retorno de apelos pela mídia para doação de sangue é muito pequeno, é muito baixo. A Igreja Universal faz um trabalho de doação de sangue recorrente
Só este ano, para você ter uma ideia, foram feitas, desde janeiro para cá, 22.849 doações de sangue promovidas pelos membros da Igreja Universal em todo o Brasil, que significou beneficiar mais de 91 mil pessoas com doações de sangue. Nossa última grande campanha de doação de sangue foi durante o período do Carnaval. O período do Carnaval, enquanto as pessoas estavam aí na folia, em pleno período de risco de contaminação do coronavírus, as pessoas estavam pulando o Carnaval, a mídia não avisou as pessoas, a mídia não fez caso do risco que as pessoas estavam se expondo no Carnaval, o governo não fez caso do risco que as pessoas estavam se expondo durante o Carnaval, não cancelaram blocos de Carnaval, não cancelaram desfiles, não cancelaram nada do Carnaval, em pleno período de risco do coronavírus, quando estavam morrendo milhares de pessoas na China, gente chegando da China aqui nos aeroportos de São Paulo, do Brasil. Não foi feito nada para prevenir a propagação do vírus durante o Carnaval. Enquanto isso estava acontecendo, nós estávamos fazendo uma campanha de doação de sangue. E só nesta campanha nós conseguimos aí mais de 15 mil doadores de sangue durante essa campanha. E nós queremos fazer mais, mas como nós vamos poder fazer isso se a igreja fecha suas portas? Então, a igreja é parceira da sociedade, a igreja é parceira dos hospitais, parceira do governo. E é preciso que o governo entenda isso, que o governo veja isso. É óbvio, eu não estou falando que a igreja tem que manter a aglomeração de pessoas. Não, eu não concordo que a igreja tem que manter a aglomeração de pessoas. Mas dentro de um cuidado, uma cautela, como não está se podendo, não está se parando, as pessoas não estão parando de viver, as pessoas têm que ir ao supermercado. Lá no supermercado elas têm contato com outras pessoas. Elas têm que ir no posto de gasolina, elas têm que se movimentar, elas têm que fazer alguma coisa. Dentro dos limites, dentro das regras, das cautelas, então nós temos de manter esse trabalho para que as pessoas possam seguir com a sociedade. Então a igreja tem que continuar cooperando com o trabalho, comunicando com as pessoas, comunicando com o povo, ajudando o povo a entender as precauções. Muitas pessoas, apesar de assistirem às notícias, apesar de assistirem à mídia, apesar de estarem ouvindo as notícias, o que elas recebem das notícias é o pânico. E nós temos que ajudar a comunicar o que as pessoas realmente precisam entender através dos nossos canais. E nós vamos continuar fazendo. Nós estamos já determinando, a Igreja Universal já a partir de ontem começou a transmitir seus cultos online e pelos canais da igreja. Nós vamos continuar transmitindo os nossos cultos. E você que não pode ir à igreja, não quer ir à igreja, não tem problema, você pode assistir a programação da igreja pelas redes sociais, pelos canais da igreja. Continue manifestando a sua fé, continue agindo a sua fé. Você não deve entrar em pânico, você não deve contribuir para o pânico que está se alastrando por aí. Você tem que se manter como fé, uma pessoa de fé, porque nós somos a luz do mundo. Como Jesus disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Se nós perdermos esse sal, esse sabor, se essa luz se apagar no mundo, que esperança vai restar para a sociedade? Então, como luz do mundo, nós vamos continuar vivendo a fé, passando a fé para as pessoas com inteligência, com prudência. Jesus disse, vigiai e orai. E esse é o momento de vigiar, que é a inteligência, e de orar. Nós não devemos deixar a fé e nem a inteligência. Esse é o momento que nós temos que usar mais ainda a fé e a inteligência, juntas. Então, você não deve ficar em pânico, você não deve ficar atemorizado, aterrorizado, com medo. Você deve evitar ficar assistindo, consumindo só notícias de pânico, de coisas ruins que estão acontecendo. Fulano morreu, fulano está contagiado, fulano não sei o quê, porque isso só vai fazer você se encher de pânico. Aproveite o tempo que você está em casa, se você foi liberado do seu trabalho, se você está em confinamento, etc. Aproveite esse momento para você fazer alguma coisa positiva, alguma coisa produtiva. Medite na palavra de Deus, faça as suas orações,
Faça as coisas que você pode ter algum proveito para você ou para outras pessoas, mas não se entregue ao medo, não se entregue ao pânico. Isso é muito, muito importante, porque o pior vírus é a dúvida, o pior vírus é o medo, o pior vírus é o pânico. Enquanto as pessoas estão sendo tomadas por um pânico, problemas maiores estão sendo gerados, maiores do que o vírus. Então é importante que as pessoas se acalmem, que mantenham a cabeça no lugar. Vamos vigiar e vamos usar a nossa fé. E falando em fé, nós estamos proclamando um dia nacional de oração e jejum neste domingo. Neste domingo, dia 22 de março, nós vamos fazer o Dia Nacional de Jejum e Oração. Isso para todos os povos, todos os que creem em Deus. Se você é uma pessoa que crê em Deus, independente de denominação, se você tem uma denominação ou não, mas você crê em Deus. Se você crê em Deus, você crê em oração, você crê em jejum. A oração e o jejum é a receita que Deus dá na Bíblia para momentos de calamidade nacional. Na história do povo de Israel, na história do povo da Bíblia, quando havia uma calamidade nacional, as pessoas recorriam ao jejum e à oração. Então nós vamos recorrer a isso neste domingo. É óbvio que ninguém deve esperar até domingo para orar e para jejuar, mas vamos fazer uma mobilização nacional e eu queria que você espalhasse isso para seus amigos, parentes, colegas, vizinhos, para que todos nós juntos venhamos orar, venhamos clamar a Deus e jejuar por nossa nação. O nosso Deus pode, em um abrir e fechar de olhos, reverter essa situação. Eu já vejo o mover da mão de Deus. Hoje, o presidente Trump nos Estados Unidos já anunciou que há um remédio, um remédio que já existe, que é normalmente usado para lidar com a malária, que está se mostrando muito eficaz nos pacientes contaminados com o coronavírus. Já é uma direção que Deus está dando. Quer dizer, um remédio que já existe, quer dizer, não tem que inventar, estão procurando um mais específico, criar um específico, mas já existe um remédio que está se mostrando eficaz no tratamento do coronavírus. Deus já está dando direção e é por isso que nós vamos orar nesse domingo, para que Deus dê direção às autoridades, dê direção aos médicos, dê direção ao povo, dê calma e venha nos ajudar nesse momento e todos nós venhamos passar por esse momento e venhamos ter um resultado positivo. Essa situação que o mundo está vivendo agora é um aviso de Deus. Eu vejo isso dessa forma. É um aviso de Deus. É o princípio de dores. É como Deus usa meios. Não é que Deus criou o coronavírus, não. O coronavírus não é criação de Deus, de forma alguma. Mas Deus permite que essas situações aconteçam com a humanidade para que a humanidade reflita, para que a humanidade pense, reavalie as suas prioridades, reavalie a sua situação. Então, tudo isso vai cooperar para o bem daqueles que mantêm a fé. Então, nesse domingo, eu quero conclamar, quero convidar você para se unir a esse jejum e oração. Tire uma refeição do dia para você não fazê-la e orar, mesmo na sua casa, onde você estiver, você orar. Nós vamos estar na igreja, nós vamos orar, e você, onde você estiver, você pode orar e jejuar, pedindo a Deus pelo nosso país, porque nós estamos todos juntos e esse problema é de todos nós. Então, dia 22 de março, Dia Nacional de Oração e Jejum pelo Brasil e pelo mundo também, ok? Vamos aqui responder algumas perguntas. Alguém está perguntando sobre a escola bíblica infantil. Novamente, o mesmo procedimento das reuniões está sendo recomendado pela EBI. Nós estamos pedindo que os pais evitem de trazer crianças, onde há aquela orientação para que as crianças não vão para a escola, as aulas estão canceladas, então que também os pais evitem de trazer crianças, porque a criança, apesar de ser o menor grupo de risco, ela pode ser transmissora do vírus. A criança pode pegar o vírus, não ter nenhum sintoma, mas passar para o avô, passar para a avó, etc., para o pai e para a mãe. Então isso é importante as pessoas terem consciência, ok? Alguém pergunta, por que não libera o Univer? O Univer já está, a programação da TV Universal
já é em canal aberto pelo Univer. Se você entrar lá no univervideo.com, está lá escrito TV Universal. Você pode clicar lá e você pode assistir a programação da Universal em qualquer parte do mundo, sem ser assinante do Univer. Você já pode fazer isso. E também pelo aplicativo da Igreja Universal. Se você tem um aplicativo, pode baixar o aplicativo, se não tiver, e assistir ali o canal da Igreja Universal, ouvir a programação de rádio de todo o Brasil e seguir ali o contato com a programação da igreja. Inclusive no aplicativo também você tem ali como fazer suas doações. Você que quer apresentar o seu dízimo, apresentar a sua oferta, os seus votos, manifestar a sua fé, ajudar o trabalho da igreja, não desamparar a casa de Deus, você pode fazer as suas doações pelo aplicativo e também pelos meios que normalmente são feitos as doações. Você pode levar a sua doação no altar da igreja, se a igreja está aberta, você pode levar a sua doação no altar da igreja, ou você pode fazer a sua transferência pelo banco, a conta bancária da igreja, você pode fazer dessa forma. Alguém está perguntando, aqui em Santos, nosso prefeito mandou fechar as igrejas até para oração. Pois é, nós estivemos com o prefeito de Santos hoje e tentamos colocar o ponto de vista que explicamos aqui, da importância de manter as igrejas, as portas das igrejas abertas, ainda que não haja culto. Infelizmente, nós estamos tendo dificuldade de convencer algumas autoridades. Para você ver, por exemplo, nem na Itália eles estão fechando as igrejas. Na Europa, as igrejas estão permanecendo de portas abertas, para que as pessoas possam ir fazer suas orações, ainda que com números limitados, para que não haja aglomeração de pessoas. Na Itália, onde está havendo centenas de mortes diariamente, eles não fecharam as igrejas. Então, é difícil de compreender a ação de algumas autoridades que estão tomando essa atitude de fechar as portas da igreja. Você sabe que nem numa guerra se fecha igreja. Nem numa guerra se fecha igreja. Porque todo mundo sabe que a igreja é um lugar de conforto, de consolo, é um lugar de apoio espiritual, de auxílio espiritual, independente de aglomeração de pessoas. Então, nós repetimos e reforçamos, apelamos às autoridades que tenham a consciência de que a igreja é parceira, a igreja vai receber um número de pessoas reduzido e pessoas que, se não tiverem a porta da igreja aberta, elas vão ficar na fila do hospital, com pânico, com ansiedade, com batimento cardíaco acelerado, querendo ver um médico, querendo ver alguém, porque estão em pânico. E a igreja vai aliviar esse trabalho se ela estiver com as portas abertas. É importante a gente ressaltar isso. E que você fale com as suas autoridades, você fale com os seus governantes também. Porque muitas vezes os pastores são mal vistos, né? Há quem pense que a gente quer manter as portas da igreja abertas porque nós queremos que as pessoas deem ofertas e dízimos. Não, hoje, graças a Deus, você não precisa ir na igreja para dar oferta e dízimo, não. Você pode dar oferta e dízimo aqui pela internet. Se fosse por isso, a gente ia ficar com a porta fechada, em casa, com a perna para o ar e só pedindo para você dar suas ofertas. O que nós estamos querendo ressaltar da importância das portas da igreja ficarem abertas é exatamente para que as pessoas tenham um apoio espiritual. Um apoio espiritual. Então, você deve tentar falar com o seu governante com respeito a isso, porque quando nós falamos, é como se nós tivéssemos com segundas intenções, e a nossa intenção, a única intenção da Igreja Universal é ajudar as pessoas. Há pessoas agora que estão fora do seu trabalho, estão em casa, foram ou mandadas embora, ou mandadas ficar em casa, não estão podendo trabalhar, muitos autônomos que dependiam de serviços, né, contratos para alguém chamá-lo e fazer o trabalho, as manicures, as faxineiras, os cabeleireiros, as pessoas que fazem o trabalho comum do dia a dia, que a economia precisa girar para essas pessoas terem dinheiro. Elas estão em casa. Elas não sabem o que elas vão fazer para comprar comida, não sabem o que vão fazer para pagar suas contas, estão desesperadas. É nesse momento que a igreja presta um apoio. Nós estamos levando cestas básicas para pessoas que estão sem nenhuma comida, que agregaram já as enchentes de semana passada, chuva, deslizamentos da semana passada, e agora estão numa situação terrível. Então a igreja está procurando aliviar a dor das pessoas nesse momento. Mas a gente precisa que os governantes entendam o papel da igreja. Para nós,
para nós, ser humano, para mim, eu, Renato Cardoso, como ser humano, para mim, sabe o que seria confortável agora? Eu ficar aqui na minha casa e eu simplesmente ficar esperando passar essa crise. Não trabalhar, não ver ninguém, não me expor a risco, os pastores não se exporem a risco. Isso é o que seria melhor para nós. Mas nós não estamos pensando em nós estamos pensando nas pessoas, como sempre fizemos. A Universal está sempre colocando as pessoas em primeiro lugar, tentando ajudar as pessoas, especialmente no momento de crise. Se o nosso interesse fosse pessoal, a gente ia simplesmente ficar pedindo oferta pela TV, pedindo oferta pela mídia, fechar as igrejas e deixar a coisa rolar. Então, o interesse é ajudar as pessoas. Esse é o interesse. E as autoridades precisam entender isso. E vocês podem fazer a sua parte, cobrando das autoridades esse bom senso também. Ok? Estão espalhando que a Igreja Universal está vendendo álcool em gel. Essa pergunta do álcool gel, né? Nós já desbancamos essa fake news aí em várias mídias. Alguém criou uma notícia falsa de que a Igreja Universal estaria vendendo álcool gel e água ungida para combater o coronavírus. Isso é uma mentira deslavada e muito maldosa. A igreja nunca vendeu álcool gel, nem nada, nenhum outro tipo de elemento sagrado para combater coronavírus ou qualquer outro problema. Essa é mais uma maldade de pessoas extremamente perturbadas que não têm nenhuma sensibilidade com o próximo e derramam seu preconceito numa situação de crítica como a que estamos vivendo. Se você recebeu essa fake news, ou seus amigos estão falando sobre isso, lá no site da Universal, universal.org, tem lá já desmentido essa fake news. A Universal, pelo contrário, onde possível, porque o álcool gel está acabando do mercado, né? A gente está tentando comprar e o álcool gel que se comprava por R$4 está agora sendo vendido por 30, 40, 50 reais. Isso que os governos deveriam vigiar, é isso que as autoridades deveriam fazer, não é? Comerciantes, aproveitadores que estão explorando as pessoas e vendendo álcool gel lá em cima. É isso que eles deveriam vigiar. Em vez de vigiar se a igreja está lá com a porta aberta, eles deveriam vigiar os comércios que estão explorando as pessoas. Né? Então, nós nunca, jamais vendemos álcool gel, estamos providenciando onde disponível, onde a gente consegue ainda comprar a preço justo o álcool gel, a gente está disponibilizando nas entradas das igrejas, ou a água e sabão para as pessoas. Então, isso é fake news, isso não existe. Não acredite nisso, não caia nessa. Sobre batismo nas águas, ainda será feito? Batismo nas águas nós estamos fazendo com aspersão, ao invés de usar a piscina de batismo, nós estamos fazendo batismo nas águas com aspersão da água sobre a cabeça da pessoa, para que ela não venha entrar na piscina de água onde outras pessoas entraram. Então, a aspersão de água com a garrafa ou o balde, tá bom? Alguém perguntou aqui se haverá reunião do IntelliMan neste sábado. A reunião está confirmada, vai ser por vídeo e nas igrejas onde, como eu falei, com um número limitado, você pode se informar, haverá ali a transmissão de vídeo da reunião do IntelliMan às 18 horas nesse sábado. A evangelização nas ruas, como vai ficar? Evangelização nas ruas, o evangelismo continua, porque as pessoas precisam ouvir do Senhor Jesus. O que nós estamos vivendo é os sinais do final dos tempos. E isso, por outro lado, é excelente, porque leva as pessoas a meditarem, a refletirem sobre tudo aquilo que elas sempre ouviram, mas nunca levaram a sério. E esse momento de crise leva as pessoas à reflexão. Então você deve sim, você deve procurar aproveitar a oportunidade para falar de Deus para as pessoas. Isso ainda não foi proibido, e nem é proibido. Você, respeitando as regras para evitar se expor a riscos, você deve procurar evangelizar, independente se você vai fazer isso com uma camiseta da igreja ou no seu dia a dia. Faça o seu trabalho, faça a sua parte para procurar ganhar almas. Isso não precisa ser feito em grupos, em multidão, isso pode ser feito um a um, tá bom?
que mais? Algumas pessoas estão perguntando sobre o Univer e os canais se o Univer vai ser liberado e os canais que vão transmitir as reuniões da igreja. Como já falamos, as reuniões estão sendo transmitidas pelo Univer. Há um canal aberto do Univer. Quando você entra no Univer, você tem lá a TV Universal, você clica na TV Universal, no link da TV Universal, e é um canal aberto, que ali você vai poder assistir as reuniões, os cultos, as transmissões ao vivo e a programação da TV, da televisão da Universal. Então, pode usar o aplicativo do Univer ou o site univervideo.com e assistir ali através da TV Universal. Ou o próprio aplicativo da Igreja Universal, você pode assistir a programação da igreja e os cultos que vão estar ali. Teremos mais reuniões do que o normal? Reuniões menores, como nós não podemos evitar a aglomeração de pessoas em uma reunião, vamos dividir essas reuniões em pequenos grupos, em reuniões curtas e rápidas, para despedir logo as pessoas, para não haver risco de se expor à contaminação. Bom, então eu creio que é isso. Nós vamos encerrando aqui. Mantenha-se conectado aqui na mídia, nos canais da igreja, que à medida das novidades nós vamos passando aqui para vocês. Deus abençoe a todos vocês. Vamos na fé, vamos seguir na fé. E não se esqueça, domingo, Dia Nacional de Oração e Jejum pelo nosso país. Deus abençoe a todos e até a próxima.